Nessa aula a gente vai tratar da definição do que é um espaço vetorial e vamos dar a definição formal e olhar para alguns exemplos, né? Então primeiro vamos tratar do que seria exatamente o que é um espaço vetorial, né? A gente começa com a noção de espaço linear. O espaço linear é um conjunto que eu vou denotar por V, munido de duas operações. Uma operação de soma entre os elementos de V e uma operação de multiplicação de elementos de V por números, né? No nosso caso, esses números vão ser sempre números reais, mas a gente pode admitir outras situações até um pouco mais realistas para em alguns contextos, por exemplo, podem ser números complexos e outros conjuntos numéricos. Mas para no nosso curso, a gente está realmente interessado, ou simplesmente interessado, na multiplicação de elementos de V por números reais. Então você tem aí duas operações, certo? Você tem uma operação de soma, então se eu tenho dois elementos em V, eu gostaria, né, que a soma desses elementos estivesse definida de alguma forma. Então eu quero que a soma desses dois elementos produza um novo elemento que está em V, né? Ou seja, que V seja fechado em relação à soma. E da mesma maneira, se eu pego um elemento que está em V e um número real, por exemplo, A, eu gostaria que a multiplicação de A por esse elemento X também fosse um novo elemento em V, né, que fosse fechado em relação à multiplicação por números, né, permaneçam em V quando eu faço essas duas operações. Então, isso vai me dar a noção de um espaço linear, tá? Agora, o que é um espaço vetorial? Bom, o espaço vetorial é um espaço com essa estrutura, mas que com condições adicionais, né, sobre essas duas operações de soma e multiplicação. Então, essas duas que eu descrevi, então eu vou escrever assim, para quaisquer x e y em V, né, eu tenho x mais y está em V. Então seria um fecho, uma operação de fecho, essa é fechada em relação à soma. Então, um fecho sobre a soma ou a adição. E a outra operação que eu estou definindo seria a operação de multiplicação. Então, qualquer que seja x em V, qualquer que seja A real, né, tem que valer que A vezes x seja também um elemento de V. Isso vai me dar o fecho sobre a multiplicação por números, tá? Então, multiplicação por números. Então essas duas propriedades, né, das operações, essas duas operações binárias serem fechadas nelas mesmas, né, que você nunca sai de ver, são duas propriedades que a gente vai exigir de todo o espaço vetorial, mas tem outras, né? Então eu vou chamar essa propriedade aqui, eu vou chamar de A de adição, primeira propriedade. E o fecho sobre a multiplicação, na verdade eu vou chamar de axiomas 1 e axioma 2. Então eu tenho dois axiomas que eu vou exigir, né, que sejam satisfeitos por qualquer espaço vetorial. Então, para ser um candidato a espaço vetorial, ele precisa ser fechado em relação à soma, precisa ser fechado em relação à multiplicação por números. Mas agora, não basta isso, né? Ainda tem uma série de outras propriedades ou axiomas adicionais que a gente vai exigir, né, desse candidato espaço vetorial. Então, vamos separar em dois conjuntos. Os axiomas da adição ou soma, então são aqueles que se referem à operação de soma entre elementos de V. Então, o primeiro deles, que eu vou chamar, seguindo aqui essa numeração, o axioma 3, o primeiro axioma da adição, é o axioma de comutatividade. Então, esse é simples de entender. Esse vocês já viram no contexto de números reais.
Então, basicamente diz o seguinte: se você pega qualquer elemento x, y no conjunto V, né, vale o seguinte: a soma de x com y, a gente sabe, é um elemento de V pelo fecho sobre a soma, e esse é o mesmo elemento que você obteria se você somasse na outra ordem. Então, primeiro y, depois x. Então, essa igualdade quer dizer que esses dois elementos são o mesmo elemento em V, certo? Então, a soma é comutativa. Uma outra propriedade que a gente vai exigir da operação binária de soma é a associatividade. Então, associatividade em relação à soma, nesse caso, também é uma propriedade familiar no contexto de números reais, né? Se você pegar três elementos, então vamos pegar quaisquer três elementos x, y e z que estão em Vzão. Então vale o seguinte: você pode fazer a soma desses três elementos na ordem que você quiser e você vai obter o mesmo resultado. Ou seja, se você primeiro somar x e y pelo axioma de fecho, você obtém um novo elemento, x mais y, e a esse elemento você soma z. E você vai obter o mesmo elemento que você obteria se você tivesse feito nessa outra ordem que está indicada aqui. Ou seja, primeiro soma y com z. Em princípio, em geral, você vai obter um elemento diferente do que você tivesse somado, né? Por exemplo, x e y com z, e você vai depois somar x, mas não importa qual é a ordem dessas operações, você vai obter o mesmo elemento em V. Então, essa operação binária de soma é associativa, né? Bom, ainda tem mais dois axiomas importantes, duas propriedades aqui que a gente vai exigir que o nosso candidato a espaço vetorial satisfaça, né? E são, em geral, os dois mais difíceis de mostrar quando a gente quer provar que um determinado conjunto é um espaço vetorial. Então, o primeiro deles é a existência, vou chamar de existência do elemento nulo. Então, o que é a existência do elemento nulo? Ele diz o seguinte: existe um elemento especial em V, eu vou denotar pelo número 0, mas isso deve depender do contexto. Então, existe um certo elemento em V, tá? Tal que, se você somar ele com qualquer elemento x, você obtém x de novo. Então, reparem que não importa qual é o elemento, x mais o elemento nulo é x. E esse símbolo que eu estou usando, que seria um zero real, na verdade é um elemento nulo nesse conjunto V. Ele não necessariamente é um número real zero. Então, o que você vai entender quando você lê esse zero vai depender do contexto, tá? Isso vai ficar mais claro nos próximos exemplos. E, finalmente, né, em relação à adição, a gente tem um último axioma, que é o A6, o sexto axioma, então ainda referente à operação binária de adição, que diz o seguinte: vou chamar de existência do oposto. O que é a existência do oposto? Basicamente, ele diz que qualquer que seja o elemento x em V, existe um elemento, né? Então, existe um elemento y em V que tem a seguinte propriedade: se você somar x com y, você obtém o elemento neutro, ou elemento nulo da soma, né? Às vezes chamado de elemento neutro da adição. Então, você obtém esse camarada aqui, o elemento nulo. Então, y é um elemento. Aqui não está claro se ele é único ou não, mas por esse axioma, a gente tem a garantia de que existe um camarada y, tal que x mais y dá zero.
certo? Então essa é a existência do oposto. E aí a gente vai ver que esse y é único e ele é escrito de um jeito bastante natural, né? Mas a gente vai ver logo em seguida. Bom, esse é o conjunto então de axiomas adicionais que valem só para adição. Agora vamos ver aqueles que valem para multiplicação por números. Então, os axiomas de multiplicação por números. Então tem mais alguns. Esses costumam ser mais simples de verificar. Então, vou chamar então esse é o sexto, o próximo é o axioma 7. Também um axioma de associatividade. Só que agora no contexto de multiplicação por números. O que seria associatividade na multiplicação por números? Se você pegar qualquer elemento x em V, no conjunto V, e quaisquer números reais A e B, o que você tem? Vale o seguinte, que se você fizer a multiplicação, por exemplo, primeiro multiplicar x por b, você vai obter um certo elemento de V, né, pelo fecho em relação à multiplicação por números. E em seguida você pega esse elemento novo e multiplica por A. Você vai obter o mesmo elemento que você obteria, né, fazendo primeiro a multiplicação de A por B, você obtém um novo número real, e aí esse número real você multiplica o elemento x de V. Então você vai obter o mesmo objeto, que não importa qual é a ordem. Você tem também, em relação à multiplicação por número, a noção da distributividade em relação à adição. Então, distributividade para adição, por soma, né? Então, basicamente, se você tem qualquer que seja x e y elementos de V e qualquer que seja A um número real, vale o seguinte: se você multiplicar A pela soma de x e y, ou seja, x mais y é um elemento de V, pelo fecho em relação à soma, aí você multiplica esse elemento por A, né? Isso vai ser um elemento de V também, porque ele é fechado em relação à multiplicação. Mas esse elemento ele pode ser escrito de uma outra forma, distribuindo a multiplicação dessa forma aqui. Então, A vezes x mais A vezes y é também um elemento de V e é o mesmo elemento que seria obtido aqui pela ordem das operações que está no lado esquerdo. Bom, e por último não, a gente vai dar um outro axioma redundante que costuma dar, mas o axioma 9, que ainda é em relação à multiplicação por números, seria a distributividade, dessa vez para multiplicação. Então, a distributividade, uma foi para adição e a outra para adição de vetores, né? Aqui eu vou colocar adição de números. Porque são números reais, né? Existe definida aí a operação de soma entre números reais. E você poderia se perguntar o seguinte: o que acontece se você fizer, por exemplo, pega dois números reais quaisquer e um elemento de V? O que acontece se você fizer, por exemplo, essa operação? Então, soma dois números reais e multiplica por x. Isso é a mesma coisa que você pegar e somar esses dois vetores aqui, esses dois elementos de V. Então, AX é um novo elemento de V, BX é um novo elemento de V, porque isso é fechado em relação à multiplicação por números. A soma desses elementos também é um elemento de V, porque é fechado em relação à soma, mas, em princípio, poderia ser diferente do lado esquerdo. O que esse axioma diz é que tem que ser o mesmo objeto.
Tá? Tem que ser o mesmo elemento de V. Então esses 9 axiomas, eles fecham o conjunto, né, que caracteriza aí um espaço vetorial. Mas é comum, costume, ainda definir um outro que é redundante, tá? O axioma 10, a gente pode mostrar que segue dos demais, mas a gente vai incluir aqui só para efeito, né, de enfatizar essa propriedade, que é a existência de identidade. Então, o que diz a existência da identidade? Então, qualquer que seja o elemento de V, você tem a seguinte propriedade, né? O elemento 1 aqui é um número real 1 mesmo. 1 vezes x é igual a x, é o próprio elemento. Então, seria dizer que se você multiplicar um elemento de V, qualquer que ele seja, por um número real, né, você vai obter um outro vetor em geral, mas se esse número real for o número 1, você vai obter o mesmo. Então parece meio óbvio, né? A gente espera mesmo esse tipo de comportamento, e de fato ele é óbvio no sentido de que essa propriedade ela é consequência das outras. Então você pode pensar um pouco como obter o axioma 10 como consequência dos anteriores. Eu posso preparar uma outra aula tratando exclusivamente da manipulação desses axiomas para a gente ver como isso funcionaria. Mas para essa aula eu vou parar com essa discussão agora, nesse caso dos axiomas, e vou dar exemplos, ok? Então vamos lá. Vamos começar com alguns exemplos bem elementares e aí a gente vai caminhando para exemplos um pouquinho mais complicados. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar vou chamar de do exemplo 1, diz o seguinte, né? Que eu preciso então, para falar de espaço vetorial, eu preciso de 3 coisas, né? Eu preciso dizer quem é o conjunto V, eu preciso dizer como somar elementos de V e preciso dizer como eu vou multiplicar elementos de V por números reais. Então eu tenho que especificar isso para poder verificar os axiomas que a gente listou aqui em cima. Então o mais simples, né? Talvez o espaço vetorial mais simples que vocês podem pensar seria o seguinte: toma como V um conjunto dos reais e as operações de soma e multiplicação são aquelas naturais. Então se você tem 2 números reais, você pode somar, né, e multiplicar eles entre si, né, e obter novos números reais seguindo a definição dos reais. Então isso aqui seria com a soma e a multiplicação usuais entre números reais. Tá? Então, a partir dos axiomas de números reais, você tem também essas duas operações. A soma de números reais é um número real, a multiplicação de um número real por outro também é um número real. E a questão é que isso naturalmente vai ser um espaço vetorial. Pelos próprios axiomas, né, que definem o conjunto dos reais, todos esses axiomas que estão listados aqui vão ser verdadeiros, certo? Você tem um axioma de números reais que diz que a soma é comutativa, que a soma é associativa e assim por diante. O que seria o elemento nulo nesse caso? Bom, você tem um número zero, né? Então, nesse caso, o elemento nulo é o próprio número zero. Nesse caso, um número mesmo, né? Você tem, nos números reais, também esse axioma, né, de elemento neutro. Então, você tem um elemento que a gente denota por zero, então x mais zero é x para qualquer x real. E agora, quem que seria, por exemplo, o oposto, né? Seria o axioma 6. Então, quem que é esse y aqui, no caso dos números reais? Bom, a gente sabe, né? A gente sabe quem ele é. No caso de números reais, esse cara, ele é único, né? Então, para todo x, né? Quem é o oposto? O oposto então eu vou colocar aqui
no seguinte, que existe um único elemento y, né, tal que x mais y é zero. Quem é esse elemento? Ora, esse elemento a gente sabe quem é. Esse oposto, ele é menos 1, o número real menos 1 vezes o x, que a gente muitas vezes denota de maneira mais simples como simplesmente menos x. Então essa equação aqui seria simplesmente essa, né? X menos, vou escrever assim, x mais menos x é o elemento nulo da soma, o próprio o número zero. Então, esses dois axiomas a gente sabe que são verificados porque eles fazem parte da definição mesma dos números reais. E a mesma coisa vale, né, para os axiomas aqui de multiplicação por números. Porque agora a multiplicação por números é a multiplicação por números reais, então tem uma certa redundância aqui, né? Então, a gente sabe que os números reais têm esses comportamentos por definição, então eles satisfazem todos esses outros axiomas. Então esse é talvez o exemplo mais simples, mas também é muito útil ter ele em mente, né? Porque pelas próprias propriedades de números reais ele é um espaço vetorial, com a operação de soma e multiplicação. E daí a gente pode estender esse resultado para exemplos mais complicados. A gente pode tratar, por exemplo, de conjuntos que no fundo são produtos de números reais ou uma composição de números reais de alguma maneira. Então, por exemplo, eu vou pegar como segundo exemplo um espaço vetorial que é o R2 ou o R3, tanto faz. Vou pegar o R3. Um exemplo que vocês conhecem de geometria analítica, né? E esse talvez seja o exemplo que é mais clássico, né? No sentido de que a gente chama os elementos desse espaço vetorial realmente de vetores, né? A gente representa eles como vetores no espaço e a gente tem uma definição de como somar esses elementos, como somar vetores e como multiplicar um vetor por um número. Agora, quem é um elemento, vamos chamar de Vzinho, minúsculo, quem é um elemento aqui? Bom, a gente pode adotar um certo sistema cartesiano para poder escrever os elementos do espaço R3 como triplas de números reais. Então aqui, V1, V2 e V3, as coordenadas desse elemento num sistema coordenado são números reais. E aí a gente tem, que saber como que a gente soma vetores e como que a gente multiplica vetores por números reais. Então existe uma maneira, de fazer isso que torna esse conjunto um espaço vetorial e a gente sabe qual é. Então eu tenho, por exemplo, esse vetor que tem essas coordenadas, eu vou pegar, por exemplo, um outro vetor W que está em V, que também tem certas coordenadas nesse sistema. Então, W1, W2, W3, certo? Então, tenho dois vetores no R3. Como é que eu somo esses vetores? Ora, vocês sabem fazer isso. A definição de soma, é essa aqui. Se eu quero somar V e W, o que a gente faz? Como eles estão dados em coordenadas, eu vou somar componente a componente. Então, eu obtenho um novo vetor, que é esse aqui. Continua sendo uma tripla de números reais, porque a gente sabe que a soma de números reais é um número real, então eu tenho uma tripla de números reais, esse cara está no R3, portanto a soma é fechada. Tá? Então, a definição é óbvia, ela já tem que ser uma boa definição, ela vai te dar um novo elemento em V. E da mesma maneira você pode definir a multiplicação por número, de um jeito natural. Então você tem um número real A e um vetor V, esse vetor aqui. Como é que você obtém um vetor A vezes V, que pode ser esse vetor esticado ou contraído? Ele vai ser um vetor cujas coordenadas são obtidas dessa forma aqui, multiplicando componente a componente pelo número A. Isso aqui é para um A real, certo? Então, esse
por definição de multiplicação, né? Posso dizer que isso aqui é como a gente faz soma, como a gente faz multiplicação de vetores por números. Então, pelas próprias definições, a gente sempre vai obter triplas de números reais, portanto, elementos de V. Então, isso nos diz automaticamente que essas duas operações são fechadas. Então, a gente tem os dois primeiros axiomas de maneira imediata. Agora, e o restante dos axiomas? Como é que a gente pode verificar, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse verificar o axioma 3. Né? O axioma 3, vejam, o axioma 3 é o axioma da comutatividade. Então, eu quero provar que não importa qual é a ordem que você soma os vetores, você obtém o mesmo cara. Então, vou pegar V e W que eu tinha antes, eu quero mostrar basicamente que qualquer que seja V e qualquer que seja W, isso aqui vale. Então, o que você pode fazer? Você pode calcular um lado, calcular o outro e mostrar que são iguais. Então, quem é V mais W, a gente sabe somar vetores. Então, a gente soma, né? Coordenada, sim. Agora, eu sei que os números reais são comutativos em relação à soma. Então, V1 mais W é a mesma coisa que W1 mais V1. Então, eu posso fazer essa operação aqui em cada uma das coordenadas. E aí eu reinterpreto, né? Reinterpreto esse vetor aqui como uma soma, né? Se eu somo V e W dessa forma, então isso pode ser visto como a soma de W com V. E daí eu tenho que V mais W igual a W mais V. Então todos os outros axiomas eles vão seguir dessa forma, a partir de propriedades de números reais que valem para as componentes, usando a definição de soma e multiplicação que está aqui em cima. Então você pode mostrar associatividade, etc. Aqui, de novo, vamos olhar para os casos que podem dar problema. Por exemplo, o axioma 5 do elemento nulo. Nesse caso, quem que é o elemento nulo? Eu estava escrevendo o elemento nulo como o número 0. Agora, esse cara, ele é um elemento do R3. Então, ele é uma tripla de números reais, certo? Estou escrevendo 0, mas eu tenho que interpretar ele nesse contexto. Ele é um vetor agora no R3, portanto, ele é uma tripla de números reais. Esse elemento nulo tem que ser esse cara aqui, certo? Não tem outra possibilidade, porque ele precisa satisfazer essa equação, qualquer que seja V no R3. Você pode verificar isso, né, explicitamente. Pega um vetor arbitrário, por exemplo, de coordenadas V1, V2 e V3, você faz a soma, você vai ter cada componente, vai ser V1 mais 0, V2 mais 0, V3 mais 0, por propriedades de números reais, que esse 0 aqui é o número 0, então ele é o elemento neutro para os números reais, você vai obter de volta o vetor de coordenadas V1, V2 e V3. Então, claramente, esse cara tem que ser o elemento nulo. E a gente pode provar, de maneira geral, eu vou fazer isso em outro momento, que o elemento nulo é único, certo? Não tem outro elemento nulo. Você pode se convencer nesse caso mais elementar. E o outro axioma que, em geral, pode dar um pouco mais de trabalho de verificar é o axioma 6 do oposto, né? Então, agora, se eu tenho um vetor V, quem é, vamos chamar de, sei lá, vou chamar de W de novo. Quem é W, tal que V mais W é essa tripla de zeros aqui, o elemento nulo no R3. Bom, claramente, né, só tem uma solução para esse problema, você pode se convencer, W tem que ser esse cara aqui, um número menos 1 vezes V, né, que a gente pode escrever também de maneira mais habitual, assim como menos V, e as coordenadas desse menos V quem são? Se V tem coordenadas V1, V2, V3, menos 1 vezes um vetor, a gente faz dessa forma que está indicada aqui. Então eu vou multiplicar cada uma das coordenadas pelo sinal menos 1 e já vou escrever com a notação usual. Então é menos V1, menos V2, menos V3. E é claro que se você somar V com esse vetor aqui, você vai obter essa tripla de zeros, porque de novo você vai somar componente a componente, e aí você usa propriedades dos reais. V1 mais o seu oposto é o zero, número real zero. E assim por diante. Então vocês veem que é meio elementar verificar
os axiomas nesse caso, porque sempre se reduz a propriedade de números reais, tá? E daí a gente pode, né, a gente estender um pouco mais. A gente começou com números reais, eu estou falando do R3, mas é claro que no R2 seria essencialmente a mesma coisa. Então vamos pensar de maneira mais genérica. Vamos pensar, por exemplo, que a gente está tratando não de duplas ou triplas de números reais, mas a gente vai tratar de ênuplas de números reais, ou seja, quem é um elemento que está no Rn, né? Quem é o Rn? O Rn é um conjunto de ênuplas de reais, ou seja, eu tenho aqui, vou chamar de x1, x2, xn, números reais que formam uma ênupla de números reais. Cada um desses caras, cada uma desses componentes, para ir indo de 1 até n, é real, certo? Então podem ser duplas, triplas, quádruplas e assim por diante. A gente vai chamar de ênuplas de reais. E aí vocês podem verificar, né, que o mesmo trabalho que a gente tem para provar que o R3 com essas duas operações de soma e multiplicação é um espaço vetorial, a gente vai ter nesse caso. Porque aqui quem são as operações de soma e multiplicação que tornam esse cara um espaço vetorial? Se eu tenho, por exemplo, V, eu vou chamar de V1, V2, etc, Vn. W, W1, W2, Wn. Ou seja, duas ênuplas de números reais, dois elementos de versão. Eu sei que, se eu definir dessa forma a soma, exatamente como a gente fez no caso do R2, ou seja, define que é o vetor cujas coordenadas são a soma componente a componente das coordenadas dos dois vetores V e W. E se eu tenho aqui uma real, né, um número real qualquer, a multiplicação vai ser também da mesma forma. Então eu multiplico esse real em cada componente e obtenho um vetor que é A vezes V. Então, com essas duas definições de soma e multiplicação, que são exatamente essas aqui, né, estendidas para ênuplas, você pode verificar que todos os axiomas são satisfeitos de espaço vetorial e, portanto, o Rn com essas duas operações também é um espaço vetorial. Bom, então esses, digamos, são os exemplos clássicos em que a gente realmente está lidando com vetores, no sentido em que a gente viu em geometria analítica, né? Agora, a gente pode, né, pensar em coisas bem mais abstratas, porque qualquer conjunto de objetos que satisfaz esses 10 axiomas, a gente vai dizer que é um espaço vetorial e a gente vai dizer que os elementos são vetores, tá? E aqui também é comum chamar esses números de escalares, né? De geometria analítica a gente chama esses números de escalares. Então a multiplicação de um vetor por um escalar é essa operação que está indicada aqui. Então a gente vai, de maneira geral, chamar os elementos de V de vetores e os números reais de escalares. Agora, que outros objetos a gente pode considerar? Bom, a gente pode considerar muitos outros exemplos que não são tão, digamos, imediatos em termos de reconhecer que se trata de vetores, né, ou de espaço vetorial. Então, eu posso começar com um exemplo mais simples, por exemplo, o espaço vetorial das matrizes 2×2, cujos elementos, né, as entradas dessa matriz são números reais. Então, essas são as matrizes de ordem 2 reais. Então, que conjunto é esse? É um conjunto assim, né? A gente pode denotar. Então, essas são as matrizes 2×2 e as entradas dela, esses elementos Azinho e J, com I e J indo de 1 até 2, são todos reais, né? Esse é o conjunto. Muito bem, eu tenho um conjunto, ele ainda não é um espaço vetorial. Eu preciso dizer como é que eu somo elementos e como eu multiplico elementos por números. Bom, para isso a gente vai usar a definição usual de soma e multiplicação de números no conjunto de matrizes, né? Como é que a gente soma duas matrizes? Então, imagina que eu tenho uma matriz A, que tem essas coordenadas, então é uma matriz 2×2, eu tenho uma matriz B, que tem essas outras coordenadas Bzinho e J, também é uma matriz 2×2. Como é que eu somo essas duas matrizes? Eu somo, né, da maneira usual. Então, se eu quero saber quem é a matriz A mais B, eu defino isso da seguinte maneira.
você vai somar de maneira muito parecida com o que você faria no caso de vetores no Rn. Vejam, eu vou somar, de certa forma, componente a componente. Se você enxergar que as entradas da matriz são componentes de um vetor do R4, né? Eu vou estar fazendo exatamente, só escrevendo isso de um jeito pictoricamente diferente, mas de fato, o que eu estou fazendo é somando componente a componente vetores do R4, né? Então eu somo as componentes que, né, correspondentes aqui. Então A21 mais B21. Essa relação a gente vai usar de maneira bastante explícita mais para frente. Essa relação que existe, por exemplo, entre matrizes e vetores no Rn, né? Basicamente o que a gente está dizendo é que essa operação ela é análoga à soma de vetores no R4. E a gente não, do ponto de vista da estrutura de espaço vetorial, a gente não vai distinguir esses conjuntos. É como se essas matrizes 2×2 fossem, para todos os efeitos, vetores no R4. Tanto que a gente define a multiplicação de uma matriz por um número, vou chamar esse número agora de lambda. Então, lambda vezes a matriz A, lambda é um número real, tá? A gente escreve como sendo a matriz que você obtém multiplicando cada elemento pelo número lambda. Então, cada entradazinha da matriz aqui está multiplicada pelo elemento lambda. Então, esse é o elemento lambdazinho vezes A, é assim que a gente define a multiplicação de uma matriz por um número. Então, vejam que também é a mesma coisa, né, que a gente faz na hora de multiplicar aqui um vetor no R4 por um número. Você vai multiplicar componente a componente. Então, a gente vai ver que não existe uma diferença essencial entre matrizes 2×2 e vetores no R4. De maneira geral, não vai existir diferença, né, estrutural, dos pontos de vista espaço-vetorial, entre matrizes e vetores. Bom, aqui claramente, então, a soma e a multiplicação por números são fechados em relação, nessas operações. Então, a soma dá uma nova matriz, 2×2, multiplicar uma matriz por um número te dá uma nova matriz, 2×2, ambas estão em V, certo? Então, A1 e A2 estão, né, verificados aqui meio que por definição dessas operações. Restaria verificar o restante dos axiomas, mas isso você pode verificar que segue imediatamente das propriedades, né, da soma de matrizes e da multiplicação de matrizes por números e propriedades de números reais. Então isso a gente não precisa cobrir, é mais ou menos evidente. Vamos para um próximo exemplo, um pouco mais abstrato. Então vejam que eu estou fugindo aqui do que a gente entendia que eram vetores. Eu comecei com números reais, vetores no R2, o R3, o Rn de maneira geral, matrizes, mas agora vamos tratar de conjuntos um pouco mais abstratos. Vamos falar agora de espaços de funções. Então agora os elementos, né, o conjunto V, os elementos de V são funções, tá? Então V é um conjunto de funções. Conjunto de funções. Como é que a gente pode definir, né, nesse conjunto de funções, o que é a soma e a multiplicação de uma função por um número? Bom, a gente tem um jeito natural de definir soma e multiplicação. Então, se eu tenho, por exemplo, duas funções, f e g, em V, eu vou definir a função f mais g da seguinte maneira. Como que eu somo duas funções? Eu defino quanto essa nova função f mais g vale em todo ponto do domínio de f e de g. Então, quem é a função f mais g? É a função que, no ponto x, vale f de x mais g de x, ou seja, é o valor da função f em x e da função g em x. Então, a gente está pensando aqui em funções que são funções reais, certo? Então, funções reais desse tipo aqui, elas podem não ter todo o domínio real,
Aí nesse caso você pensaria que x está na interseção do domínio das duas, mas eu vou deixar essa sutileza de lado. Então é assim que a gente soma funções. Como é que a gente pode multiplicar, né, uma função por um número real? Então nesse caso, a gente tem que definir quem é a função a vezes f. Então essa é uma nova função. Como é que a gente pode definir? Olha, a gente define também no ponto, né? Então, a função a vezes f, no ponto x, ela vale quanto? Olha, a gente vai definir como sendo a vezes o valor da função f em x. Vejam que o lado direito aqui está bem definido, porque f de x e g de x são números reais. Então, a gente sabe somar números reais. E o resultado é um número real. E a vezes f de x também a gente sabe fazer, porque é a multiplicação entre dois números reais. Então, o lado direito, ele é basicamente, né, soma e multiplicação de números reais. Então, essa estrutura de soma e multiplicação de números reais vai ser herdada pela estrutura de soma e multiplicação de funções por números. Então, tudo que a gente tiver que verificar, no fundo, vai cair numa verificação de propriedades de números reais. Agora, aqui faz sentido definir quem é a função, né, que faz o papel do elemento nulo, né? Então, eu não estou dizendo exatamente quem é o meu conjunto de funções, eu vou pegar exemplos mais específicos agora em diante. Eu só quero deixar bem claro como que a gente soma e multiplica funções soma funções e multiplica uma função por um número. Vamos pegar um caso especial. Por exemplo, vamos pegar o caso de conjunto de todos os polinômios. Então, V é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n um certo natural. Então, quem é um elemento P que está em V? Como que a gente representa ele? Bom, na maneira canônica, né, a gente vai representar da seguinte maneira: o valor dele no ponto x do domínio, então aqui x pode ser qualquer número real, a gente vai representar do jeito usual em termos de n mais uma constante. Então eu tenho A0 que multiplica x elevado a zero, A1 que multiplica x, A2 que multiplica x ao quadrado, etc. Então, esse é um polinômio de grau menor ou igual a n, né? É n se a n for diferente de zero. E todos esses caras aqui, essas constantes, são os coeficientes que aparecem, são números reais. Então, esse é o elemento de V agora, o elemento típico de V. Eu quero saber se esse espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, com essas duas operações, do jeito que estão definidas aqui no exemplo 5, me dá um espaço vetorial, certo? Então eu preciso verificar cada um dos axiomas separadamente. Ou seja, se eu somar dois polinômios de grau menor ou igual a n, eu vou obter um polinômio de grau menor ou igual a n. Se eu multiplicar por um número, eu vou obter um polinômio de grau menor ou igual a n. Essas respostas são claras, né? É só você se convencer pegando dois polinômios e fazendo a conta, né? Somar dois polinômios, você pode somar fatorando, né, as potências de x, e aí você vai chegar num polinômio que tem justamente a mesma estrutura, né? Ou seja, vai ter grau menor ou igual a n. Agora, quem que seria, por exemplo, o elemento nulo, né? Quem que é o polinômio que é o polinômio nulo? Ou seja, aquele que somado com qualquer polinômio p dá o próprio polinômio. Então, como é que a gente faz para somar esses caras? Vamos verificar, por exemplo, o primeiro axioma. A gente soma dessa forma, né? Do jeito que está indicado. Então, imagina que eu tenho P, um polinômio de grau P está em V, né? Então ele tem um polinômio de grau menor ou igual a n. Vamos dizer que o grau de P é n. Não precisa. Vou pegar. E Q é outro polinômio, também de grau
menor ou igual a n. Só para fixar as ideias, vamos dizer o seguinte, que o grau de P é R menor ou igual a n, o grau de Q é S menor ou igual a n, né? Então precisamos estar em P, e vamos supor, sem perda de generalidade, que R é menor que S, ou seja, o grau de Q é maior que o grau de P. Então, quem é P e quem é Q? A gente poderia escrever P como função assim, né? O valor dela no ponto x, então vai ser um coeficiente A0 vezes 1, um coeficiente A1 vezes x, e assim por diante, até o coeficiente AR x elevado a r. E quem é Q? Ora, Q no ponto x vai ser também com essa estrutura, possivelmente, né, com constantes diferentes. Então, B0, B1, etc. E vai até a potência S, com S maior que R. Como é que a gente soma esses dois caras? Então, se eu quero somar P mais Q, esse vai ser uma nova função no ponto x. Quanto ela vale? Olha, eu vou usar justamente essa definição. Eu vou somar o lado direito aqui. Somar o lado direito é somar números reais. Então eu posso somar isso de um jeito já que sugere que isso seja um polinômio. Então eu vou somar, usando propriedades de números reais, vou somar dessa forma, fatorando, certo? Como R é menor do que S, eu vou ter ainda esse termo aqui, certo? E depois as potências maiores do que R não estão no polinômio P. Então eu ficaria com o seguinte, BR mais 1, XR mais 1, até o último termo BS, x elevado a S. Ora, então o resultado de somar P com Q, usando a definição de soma de funções, me dá um polinômio que tem grau menor ou igual a n, porque o grau dele é menor ou igual a S, né? Então o grau de P mais Q é menor ou igual a S, que por sua vez é menor ou igual a n. Então o grau de P mais Q é menor ou igual a n, isso me diz que esse polinômio P mais Q está em V, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Daí, essa operação, né, é fechada. Então, somar dois polinômios, como a gente soma funções, vai me dar um novo polinômio. Então, dessa forma você pode verificar o restante das propriedades, né, dos axiomas. Tá evidente aqui quem que tem que ser o elemento nulo nesse caso, né? Então, e o elemento oposto, né? Como no exemplo 6, né, digo no exemplo 5, embora eu não tenha dito explicitamente, quem tem que ser aqui o elemento nulo? Ora, precisa ser a função constante igual a zero, porque eu quero, né? Eu quero garantir, então vou escrever uma coisa um pouco estranha, a função zero de x seria esse elemento nulo, ela tem que ser tal que, né, se eu somar f mais zero, isso seja f. E como a gente soma aqui números reais, e a gente tem um único elemento nulo nesse caso, então tem que ser a função que para todo x te leva no número zero. Ora, precisa ser a função constante igual a zero. Então isso eu quero dizer, com essa escrita um pouco estranha, que a função zero de x, a função constante igual a zero, vai ser o elemento nulo. Daqui da mesma maneira, quem tem que ser, então em qualquer espaço de funções, quem tem que ser o elemento nulo? Ora, se a soma é dada por essa definição, o elemento nulo tem que ser a função constante igual a zero. E a função constante igual a zero é um polinômio de grau menor ou igual a n, certo? Toda função constante é uma função polinomial. Então ela está no espaço V e satisfaz, portanto, o axioma correspondente, que é o 5, se eu não me engano. Então, vocês podem se convencer que todos os outros axiomas vão ser satisfeitos para polinômios, certo? O que, essencialmente, a gente só tinha que verificar os axiomas de fecho, porque a gente tem que garantir que a soma de polinômios é um polinômio, e multiplicar um polinômio por um número também dá um polinômio. Todos os outros são mais ou menos imediatos, seja pela definição
de soma e multiplicação, seja por propriedades de números reais. E a gente pode construir, né, outros exemplos que envolvem funções. Por exemplo, eu vou deixar como exercício para vocês mostrar o seguinte. Se você pegar o conjunto, por exemplo, das funções, contínuas no intervalo fechado AB, com as operações de soma e multiplicação que estão definidas no exemplo 5. Isso é um espaço vetorial? Eu posso considerar também, por exemplo, o conjunto das funções diferenciáveis num ponto P do domínio delas, né? Então, com a operação de soma de funções e multiplicação por número, está no exemplo 5, eu tenho que esse conjunto aqui é um espaço vetorial. E posso usar outros exemplos de conjuntos de funções que também vão me dar espaços vetoriais. Por exemplo, para vocês verificarem que o conjunto de todas as funções, então o conjunto das funções integráveis no intervalo fechado, AB. Tá? Então, isso aqui é um espaço vetorial. Você precisa verificar, basicamente, os axiomas de fecho. Se você pegar duas funções integráveis e somar, você tem uma função integrável? Ou se você pegar duas funções diferenciáveis, você obtém uma função diferenciável no ponto P? Né? Isso é verdade por propriedades de diferenciabilidade num caso e integrabilidade no outro. Então, são propriedades da derivada e da integral, que permitem você concluir que os axiomas do fecho são satisfeitos. Mas a gente pode pensar num contra-exemplo. Por exemplo, num exemplo que não funciona, né? Não é bem um contra-exemplo, mas vamos pensar num exemplo em que a gente tem uma falha aí de um dos axiomas. Por exemplo, vamos pensar no conjunto de todos os polinômios. Então, V é o conjunto dos polinômios de grau N. Perceba a diferença. Antes, no exemplo anterior, eu tinha um conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a N. Agora eu quero polinômios que têm grau exatamente N, ou seja, são aqueles elementos, né? Se você pensar na representação canônica desses polinômios, dessa forma aqui, isso quer dizer que o AN é diferente de zero, certo? Então ele tem grau N. Aí a pergunta que eu faço é se isso é um espaço vetorial com a operação de soma e multiplicação que eu defini antes. Vocês têm que se convencer de que não é. Você pode pegar dois polinômios. Basta você dar um exemplo, né? Pega dois polinômios tais que a soma deles não tem grau N. Seria muito simples, por exemplo, eu posso fazer isso de maneira imediata. Assim, pego um polinômio que, aqui, né, como o axioma tem que valer para quaisquer dois P e Q, se eu mostrar que falha para dois específicos, então o axioma já não é verdade. Então isso já não seria um espaço vetorial. Vamos pegar Q assim, ó. Q é menos AN x AN. Ora, se eu faço isso, né, para esses dois, quando eu somar, eu vou obter um polinômio que não tem grau N, porque justamente cancelar esse último termo, eu vou ter um polinômio que vai até, possivelmente, grau N menos 1. Então o grau desse cara aqui, né, o grau de P mais Q é menor ou igual a N menos 1. Seria igual a N menos 1 se o termo AN menos 1 for diferente de zero, mas a gente não precisa dessa hipótese. Então isso me diz, né, que P mais Q não tem grau N, portanto, ele não está em V. Ou seja, a soma de dois polinômios de grau N não me dá um polinômio de grau N sempre.
Então ele não vai estar em V, a operação não é fechada. Daí não pode ser um espaço vetorial. Certo? Muito bem. Já falei de funções diferenciáveis, funções integráveis. Eu vou dar um último exemplo, que é também familiar de vocês. Eu vou dar, eu não sei qual é o número que eu estou, vou chamar de exemplo 7. Então, exemplo 7, o meu último exemplo aqui. Então, é um exemplo bastante importante. É o conjunto das soluções de uma equação diferencial homogênea. Então, V é um conjunto de soluções, de uma equação diferencial homogênea. Ok? O que é uma equação diferencial homogênea? É uma equação dessa forma. Então, y é uma função de x, tem duas derivadas, né? Uma equação que envolve as derivadas dessa função y, e a gente vai escrever dessa forma. Homogênea porque o lado direito aqui é zero e aqui eu tenho a e b constantes, né, números reais. Então y é uma função de x, diferenciável, claro. Então aqui eu quero saber se isso é um espaço vetorial ou não. Vejam, o V é um conjunto de funções, portanto eu vou usar a definição de soma e multiplicação que está aqui. Então basicamente o que eu preciso verificar é que se eu tenho duas funções, ou duas soluções, a soma é uma solução. Se eu multiplicar uma solução por um número real, continuo com uma solução. E isso você pode verificar, né, imediatamente, usando, na verdade, propriedades da derivada. Então, suponha que eu tenho f e g em V, ou seja, f e g soluções. Eu tenho f duas linhas mais a f' mais b f igual a zero, e eu tenho g duas linhas mais a g' mais b vezes g igual a zero. Então elas são soluções daquela equação diferencial. A soma é uma solução. Tudo que você precisa saber é que a derivada tem essa propriedade aqui. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então se você aplicar mais uma vez essa propriedade, você tem tudo o que você precisa para mostrar, né, o seguinte. Então que a soma dessas funções também satisfaz a mesma equação diferencial. Ou seja, f mais g está em V, é solução. E você pode verificar, se você multiplicar f por uma constante, lambda, por exemplo, então lambda vezes f também é solução. Isso você pode também, usando outra propriedade, né, da derivada, que se você tem uma constante vezes uma função e deriva, você pode tirar essa constante para fora. Mas você pode ver isso usando a regra de Leibniz, por exemplo. Você pode tirar a constante para fora, então você pode chegar a essa conclusão aqui, que a função vezes uma constante também satisfaz essa equação, certo? Então, os axiomas de fecho são válidos. Você pode se perguntar, bom, e quanto aos outros axiomas? Os outros axiomas, eles todos vão seguir mais ou menos de maneira imediata, né? Com exceção, talvez, do elemento nulo, né? Aí você tem que saber, bom, o elemento nulo, ele é a função constante igual a zero. A função constante igual a zero, ela é uma solução dessa equação? Ora, a função constante igual a zero é uma função infinitamente diferenciável, é uma função cuja derivada é ela mesma, né? Zero derivado é zero. Então, claramente, né, no caso da função zero, eu vou ter que ela é solução, porque zero, duas vezes derivada é zero, mais a vezes zero é zero, mais b vezes zero é zero, zero igual a zero, então é solução. Então eu tenho, né, todos os axiomas no caso de equações diferenciais homogêneas, né? E agora,
se não fosse homogênea, né? Então, para vocês pensarem, então, um outro exercício. Esse também bem elementar, para vocês verificarem. Então, imagina que agora eu estou pensando no conjunto das soluções, né? Ver o conjunto das soluções da seguinte equação diferencial. Então, y duas linhas, mais ay' mais by, que é a mais, igual a uma constante c. Então, eu tenho ver o conjunto das soluções dessa equação diferencial. Pergunto para vocês se isso é um espaço vetorial. Então, você precisa se perguntar se a soma de soluções continua sendo solução. Ou se algum outro axioma falha, por exemplo, o elemento nulo, a função constante igual a zero, é solução dessa equação diferencial? Então, claramente não, né? Nem num caso, nem no outro. Então, isso aqui não, né, o conjunto das soluções desse sistema não homogêneo não pode ser um espaço vetorial.